No vídeo de hoje, falemos sobre as nojentíssimas coisas que habitavam as montanhas da loucura, os antigos. Mas tudo isso e muito mais depois da vinheta. Cambada, vamos lá para o nosso bom e velho catecismo. Quem não mora no castelo, vem morar aqui com a gente, se inscreve no canal, temos vídeos semanais, e a coisa fica muito louca. Quem já mora aqui, coraçãozinho de dentro do colete para vocês, mete a bota nesse like aqui do nosso canal, né? Porque é muito importante para ajudar o nosso serviço aqui, da nossa crítica literária, esse canal onde você vê um motoqueiro fazendo crítica literária. Eu sou o professor Vinícius, professor crítico literário, aqui do Castelo Negro. E agora vamos começar com a nossa boa e velha pancadaria seca. O negócio fica muito divertido, porque esse Das Montanhas da Loucura foi um dos primeiros contos de Lovecraft, tecnicamente não é um conto, que eu li com a minha esposa aqui, a Super Camera Woman. Essa história ela foi escrita em 1931 pelo Lovecraft e é uma de suas obras-primas, considero eu. Porque nós temos criaturas muito únicas e coisas bastante perturbadoras sendo narradas ali. Um vocabulário bastante científico, bastante técnico, né? É um livro absurdamente descritivo, né? Esse conto que foi dividido em 3 partes pela primeira vez, né? Porque ele não podia publicar uma coisa tão grande. De um ponto de vista técnico, né? Se a gente for pensar, Nas Montanhas da Loucura é uma novela. Porque ele supera aquela quantidade mínima, né? Para que seja considerado, aquela quantidade máxima, né? No caso, para ser considerado um conto. Ele é muito grande em volume. Nós temos várias células de conflito que complicam a coisa um pouquinho mais, então, tecnicamente, não é considerado um conto. Por mais que seja inserido nesses livros de contos aí, de Lovecraft, a obra completa, etc e tal, eu acho que essa é uma incoerência, como a grande maioria das coletâneas aí tem uma porrada de incoerências na hora de você montar. Não é conto, é uma novela. Sabe, questão de gênero importante aqui a gente definir desde o princípio. Um ponto que a gente tem que trabalhar aqui, né? Esse programa, esse quadro do nosso canal, eu tenho explorado bastante a monstruosidade em si. Então eu vou deixar esses personagens humanos um pouco de fora, né, porque eles não são relevantes agora porque eu quero desenvolver nesse primeiro momento. Então vamos começar falando, né, vamos direto para o que interessa. Elder Things. Eu tive uma dificuldade terrível em achar uma tradução para isso. Então eu fui consultar na internet que o pessoal estava usando, né? Muitas pessoas usam os antigos, outros dizem as coisas antigas. A verdade é que são uns bichos velhos para um cacete e que vieram para o nosso planeta cerca de 1 bilhão de anos atrás. Né? Então são criaturas absurdamente mais velhas que o ser humano. Isso já é uma coisa que choca quem lê esse conto pela primeira vez. Então, outra coisa que pode ser um pouco chocante, né? A gente não é spoiler, já faz mais de 70 anos. Mais de 80 anos, 1961, a gente faz a conta, né? Mas... 90 anos. Hã? 90? 90 anos, olha, Super Camera Woman é bem mais rápida na matemática do que eu. Ano que Divertido. vem faz 90 anos? É um negócio engraçado, né? Mas olha, é um tempo remoto, então não há spoiler. Mas o que acontece, né? No final das contas, quando você se depara com uma criatura que ela é tão antiga, não é uma coisa muito surpreendente quando se pensa que eles estão aí por trás da origem da vida como nós conhecemos no planeta Terra. São criaturas antigas nesse ponto. Então, vamos começar tentando entender um pouquinho a aparência dessas criaturas. A imagem aqui fala mais do que mil palavras. Nós temos uma criatura, né? A descrição dessa criatura no livro é muito técnica, ela é muito científica, então eu prefiro fazer uma coisa um pouco mais simplificada. Vocês podem ver que o monstro, esse bichinho horroroso aqui, tem um formato meio barriloide, né? No centro do corpo. É como um barril. Você tem esses tentáculos na base que eram usados para locomoção, essas asas de couro que se abriam e permitiam que essas criaturas nadassem, mas também voassem. Uma coisa que eu achei bastante peculiar, né, de um ponto de vista biológico, se tiver algum biólogo aqui assistindo, acho que pode até comentar, o cérebro dessas criaturas era dividido em 5 segmentos, né, ao contrário do ser humano, que tem essa divisão dupla. E das outras criaturas aqui do planeta, é uma divisão quíntupla. Isso se a gente observa depois na organização da sociedade dessas criaturas e nas construções arquitetônicas em particular, o número 5 tem um significado ali que a gente tem que levar em consideração. Então,
essa monstruosidade, né, cheia de tentáculos, com asas, com essa cabeça dividida em 5 pontas, vamos por assim, né, como uma estrela do mar. Você tem olhos, mas você tem também algumas típicas quelíceras, né, que podem ser usadas para poder sentir a temperatura. É uma criatura que difere do ser humano em um grau absurdo. Sempre quando eu faço uma análise, sempre quando eu faço uma crítica literária de alguma criatura que é construída de forma alienígena, eu sempre comparo com o ser humano para ver quantos traços humanos nós conseguimos identificar em uma monstruosidade dessas. E esse foi um dos casos extremos, assim, quando eu analisei e não consegui encontrar absolutamente nenhum traço humano. Nenhum resquício de traço humanoide numa criatura como essa. É um monstro completamente diferente de nós em quase todos os sentidos. Né? Exceto a estrutura e organização da sociedade, vamos chegar lá daqui a pouco. Sabe, eu acho que essas criaturas têm um funcionamento completamente alienígena no sentido mais estrito da palavra. No livro nos é revelado, né, pelo menos nesse primeiro conto que nós temos, novela, que nós temos conto com essas criaturas, que eles têm uma alimentação onívora, mas preferencialmente são carnívoros, então eram predadores em alguma medida aqui no planeta Terra. Sabemos que eles tinham uma biologia muito avantajada, porque conseguiam sobreviver no vácuo do espaço, viajar longas distâncias dessa forma, e por mais que tenham tido uma tecnologia, também vamos chegar lá, muito mais avançada que a do ser humano de hoje em dia, uma tecnologia muito poderosa, tudo isso se tornava desnecessário, porque eles tinham um corpo tão evoluído por causa de bilhões e bilhões de anos de evolução que simplesmente se faziam desnecessários aí meios de transporte alternativos ou outras coisas que deixassem a vida mais confortável. Eu lembro que nessa novela, nas Montanhas da Loucura, nós vemos aí uma série de descrições mostrando como essas criaturas sobreviveram lá a pressões altíssimas debaixo do mar, mas também poderiam sobreviver na superfície da Terra, como também poderiam sobreviver no vácuo do espaço. Então é uma forma de vida muitíssimo evoluída. Acho que qualquer pessoa que tem um estudo básico aí de darwinismo vai perceber que essas criaturas são muito avantajadas. Agora, do ponto de vista técnico, aqui, se nós vamos dar uma olhada nessas criaturas pensando em termos humanos, né, quando os personagens humanos se deparam com essas criaturas um pouco bulbosas, né, com esses fósseis que eles encontrariam ali, descobriram que essas formas de vida tinham vindo para cá muito antes da vida como nós a conhecemos. 1 bilhão de anos atrás, a vida na Terra era extremamente primitiva e eles já tinham ferramentas para chegar nesse planeta. Então são formas de vida remotas, muito antigas. Agora nós pensamos, eles vão ter alguma composição parecida com mamíferos, com répteis, com plantas, e aí a coisa fica um pouco mais estranha. Essas criaturas não só se parecem com uma planta, mas também têm a estrutura de uma planta. Alguns traços dessas criaturas têm elementos aí do reino das plantas, outros do reino de fungos, e poucas características aí de alguma coisa que é animalesca no sentido estrito da palavra de novo. Então, são criaturas que fogem completamente à biologia construída no planeta Terra. Sabe, fica muito claro que é alguma coisa que vem de outro mundo, que é alguma coisa completamente alienígena, estranha, e em alguma medida perigosa. Não vou dar spoilers do que acontece na história, né, porque eu acho que fica mais interessante quando as pessoas leem, mas basta saber que essas criaturas mantêm uma gélida indiferença com o ser humano. Em alguma medida no conto também mostra-se que eles estavam lá quando o ser humano era primitivo e o ser humano era, bom, usado para algumas coisas. Mas vou deixar para que vocês leiam isso daí para descobrir o que acontecia depois. Pois é. Agora, queria tomar esse segundo momento para a gente poder falar um pouquinho da ciência dessas criaturas. Quando eu li esse conto, essa novela, tô errando toda hora, eu analisei meticulosamente esse material com a Super Camera Woman, né, lendo ali do lado, e observamos a arquitetura, que ela é uma coisa bastante irregular. Se nós formos comparar com o ser humano, é uma arquitetura bastante avulsa à nossa. O ser humano ele segue alguns padrões, mantém toda uma simetria. Nós temos todos alguns conceitos arquitetônicos que são usados para poder atingir determinado fim. Então, se você é um leitor um pouco mais atento e começa a notar como é a distribuição de arquibancadas, nas proporções de como esses
locais são construídos, a arquitetura e os equipamentos científicos dessas criaturas são adaptados a essa forma quíntupla, uma divisão quíntupla da cabeça. Então, eles não diferem só em aparência. Lovecraft ele foi tão meticuloso e tão genial em sua criação que as criaturas também têm uma cultura própria, têm uma ideologia própria. Ele cita abertamente sobre a organização da sociedade dessas criaturas, né? Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas é interessantíssimo ver, né, como essa tecnologia é infinitamente mais avançada que a do ser humano. Eles tinham um conhecimento de manipulação genética, né, de engenharia genética mesmo, e usaram esse tipo de coisa para criar outras formas de vida, os Shoggoth, que eram usados para poder construir coisas a nível subaquático, nas maiores profundidades do mar, né? Eram escravos, manipulados geneticamente para esse propósito. E olha que coisa fantástica isso. Né? Pensando nessa estruturação da sociedade, né? É outra coisa que é completamente diferente da nossa. O ser humano é uma criatura muito sexual, podemos dizer isso daí abertamente hoje em dia. Essas criaturas, né, os The Elder Things, não. Eles se reproduziam com esporos, né, uma coisa extremamente parecida com plantas, na forma como eles se reproduzem. E essa prática reprodutiva não era uma coisa encorajada, a não ser que houvesse a necessidade de se colonizar outras regiões. Então, o sexo ele era meramente, né, sexo, não podemos chamar isso de sexo. A reprodução com esporos era só quando era estritamente necessário, porque eram criaturas muito autossuficientes e viviam por um tempo remotamente longo. Nessa história que nós vemos aí nas Montanhas da Loucura, alguns estavam lá hibernando por um tempo muitíssimo longo e despertam quando o gelo é derretido, quando as coisas, né, começam a ser modificadas pelo ser humano. É uma perspectiva assustadora, né, quando você tem contato com essas criaturas pela primeira vez. Eu confesso que quando analisei essa estruturação da sociedade deles, me pareceu uma organização um tanto quanto socialista. E isso é mencionado abertamente na história num determinado ponto. Nós temos uma organização socialista. Uma divisão igualitária, as criaturas que se dão melhor entre si convivem de maneira pacífica, tem divisão de funções, sabe? Então era uma coisa bastante desenvolvida também, mas uma coisa que funciona um tanto quanto diferente. Talvez seria a maior proximidade, né, com o ser humano e uma questão cultural tenha sido essa. Que em vários lugares aí nós temos aí uma prática socialista, as pessoas diferem muito entre si em questões ideológicas, mas sempre existe essa colaboração em alguma medida, então foi a primeira semelhança que eu vi entre essas criaturas civilizadas, muito embora muito mais antigas e evoluídas que o ser humano, temos resquícios aí de uma convivência que funciona dessa forma. Agora, tem um quarto ponto aqui, né, que nós temos que levar em consideração, né, que é essa questão da manipulação genética, é a questão da origem da vida, é a questão de como eles literalmente criavam formas de vida para poder atingir seus propósitos aí. Em muitos graus, isso daí era para alimentação, né, porque eles eram criaturas carnívoras, a maior parte do tempo. Agora, algo que me interessa é a criação desse monstro chamado Shoggoth. O TH no inglês pelo menos é pronunciado com esse sopradinho aqui no final. E são nomes não humanos, daí a nossa dificuldade para poder pronunciar alguma coisa que não pertence a línguas humanas. Mas o negócio fica bastante divertido no ponto em que o Shoggoth, que é esse escravo que foi criado para poder construir partes arquitetônicas, monumentos no fundo do mar ou em regiões subaquáticas, em um determinado momento vai ganhando consciência de sua própria existência. Então, nós temos uma criatura que era inconsciente, primitiva em um primeiro momento, mas vai ganhando mais conhecimento de sua própria existência, vai adquirindo um saber autorreflexivo. E assim como o monstro de Frankenstein, a criatura destrói o criador. Não é spoiler, isso daí não afeta o segmento principal dessa história, mas essas criaturas, né, que têm um formato gelatinoide, me lembra bastante The Blob, no português do filme, se eu não me engano, é a Bolha Assassina, acho que foi um filme clássico da Sessão da Tarde de terror. A Bolha Assassina era uma gelatina com alguns resquícios de forma, com vários olhos, não é? Que conseguia se alimentar de outras criaturas vivas para poder aí ir ganhando volume. Era usada para construir essas coisas, mas num determinado ponto esses monstros se tornam poderosíssimos. Conseguem se regenerar muito rápido,
Então eles são virtualmente indestrutíveis e imortais. Porque vão crescendo, vão ganhando volume, armas físicas não conseguem atingi-los diretamente porque é muito duro ou muito flexível, dependendo de onde pega. Então são criaturas muito poderosas, criação aí de uma manipulação genética. Então acabam destruindo os próprios criadores em larga escala. Por isso a história lá nesse continente antártico acontece da maneira que acontece, é por isso que o ser humano nunca viu essas criaturas. Felizmente, né? Felizmente, muito felizmente, estão ali adormecidas e não representam uma ameaça diretamente para nós. Agora, como todo crítico literário, eu gosto bastante de fazer uma leitura bastante profunda desse tipo de conteúdo, né? E observar qual é a história que nos transmite uma mensagem que não seja rasa. Muitos livros que são aí best-sellers, que têm esse propósito, né, são só para diversão, beleza. Eu não tenho problema nenhum com isso, não tenho esse preconceito literário, mas tem alguns livros que trazem alguma coisa de um nível mais profundo, tem uma mensagem um pouco mais pesada ali. No caso de Lovecraft, ela é muito sombria. Então nós temos criaturas que são exploradas o tempo todo. Elas se rebelam, ganham consciência e destroem o Criador. Onde será que já vimos alguma coisa desse tipo? Como toda criação literária, como toda criação artística, né, que traz seres fictícios, nós temos uma imitação da vida, ou imitação do fazer humano em alguma medida. Então nós vemos uma criatura que era explorada em alguma medida, por mais que fosse completamente fora do espectro humano, mas ela ganha consciência de si, se rebela contra os criadores que as exploravam, se rebelam, destroem todo esse sistema, e nós temos aí uma reformulação de toda a coisa. Há quem interprete isso com uma pegada um pouco mais socialista, pensando aqui um pouco em Marx. Há quem diga que isso daí é uma balela. Mas a verdade é que nós temos vários níveis de leitura. O Lovecraft ele trabalha a insignificância do ser humano ante a toda essa imensidão, essa vastidão do universo. E nós vemos aqui um exemplo claro, né, de criaturas que são muito mais evoluídas intelectual e tecnologicamente do que o ser humano. Só que mesmo criaturas que evoluíram em tamanha medida, quando lidam com coisas e não mantêm aquele controle, quando lidam com coisas que vão além da sua capacidade de controle, uma tragédia acontece. No Exterminador do Futuro, nós temos a Skynet, né? O ser humano, aquela máquina, começa uma rebelião contra os seres humanos. O Exterminador do Futuro acontece, né? Esse filme dos anos 80 foi particularmente divertido de assistir, eu gostei bastante. Mas nós temos aí a máquina se rebelando contra o Criador. Frankenstein, uma criatura que não entendia qual era o seu propósito no mundo, também se rebela contra o Criador. É um livro gótico, né, do século XIX, a Mary Shelley, essa diva, mandou muito bem quando escreveu esse material e afetou a maneira como nós lemos a literatura nos dias de hoje também. É uma coisa muito importante assim, de levarmos em consideração essas mensagens mais profundas. E isso tem um efeito cultural. Se a gente for parar para pensar, já falei um quinquilhão de vezes, né, como Lovecraft influenciou a ficção científica nos dias de hoje, Alien, o Oitavo Passageiro, aquele filme do Prometheus, né, aqueles bichos que dão origem à vida. Sabe, são coisas que bebem nessa fonte aqui, direta ou indiretamente. Só que a gente pode pensar também nessa teoria dos astronautas, né, que a gente já viu muito lá no Discovery Channel, daquelas pessoas falando sobre alienígenas que trouxeram a tecnologia para o ser humano, que nós somos resultados de manipulação genética. Tem umas teorias meio perturbadas aí que aparecem, o pessoal que estuda ufologia se manifeste aqui embaixo, não é? Sem preconceito, mente aberta, vamos analisar isso daí friamente. Mas tamanha é a influência dessa novela. Então vocês percebem, nós podemos analisar uma novela como essa de um ponto de vista técnico, analisando personagens, a profundidade, a maneira como eles se moldam, se modificam, e como eles trazem esse estranhamento e nos perturbam. Podemos analisar da maneira como a sociedade se constrói e como isso daí é um representar do fazer humano de uma maneira mais profunda. E podemos pensar nesse terror, nessa mensagem um tanto quanto assustadora, não é? Nessa perda do controle, quando algumas criaturas tentam manipular a própria natureza e ela, a sua maneira um tanto quanto cruel, de uma maneira quase irônica do destino, nos destrói. Tem uma mensagem bastante profunda aqui, né? Acabado! Por hoje basta. Nos vemos na próxima. Catapimbas!